Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso nono programa, O Espiritismo Esclarece. E hoje com a presença de meu dileto amigo, Iraci de Oliveira. Iraci de Oliveira é diretor doutrinário e vice-presidente do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. É presidente da União Distrital Espírita Tristeza, vice-presidente do CREUM, Conselho Regional Espírita da Primeira Região, e colaborador da área da unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Iraci é casado com Janete Azambuja, escritora e também colaboradora da Federação, que já tivemos a honra de entrevistar aqui no Espiritismo Esclarece. Nosso tema: vamos conversar sobre direitos e deveres na visão do Espiritismo. Esperamos que todos apreciem e, desde já, convidamos que, ao final, registrem suas impressões, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Seja muito bem-vindo, meu amigo Iraci. Que bom que pôde aceitar o nosso convite para participar do Espiritismo Esclarece. Eu bem sei que tu é bastante ocupado, está sempre envolvido em trabalhos pela doutrina espírita, mas conseguiu achar um tempinho na tua agenda para brilhantar nosso programa. Então, em meu nome, em nome do programa e de todos os nossos internautas, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo Arivelton. Saudações aos internautas que nos assistem em mais esse programa do Espiritismo Esclarece. Para nós era uma honra estar aqui hoje, conversando com um amigo, esse diálogo fraterno, né, a respeito do tema proposto. Direitos e deveres à luz do Espiritismo, né? Então estamos aí à disposição e esperamos que todos possam ter, digamos, momentos de aprendizado conosco, né? Porque estamos todos aqui para aprendermos juntos esta doutrina maravilhosa denominada Espiritismo. Exatamente, verdade. Somos todos aprendizes, eternos aprendizes, porque nosso processo evolutivo é interminável. Até chegarmos à condição de espírito puro, temos uma longa estrada, então, de aprendizado, principalmente nesta temática tão importante, direitos e deveres. Então eu quero começar já te provocando um pouco, indo do material para o espiritual e começando te questionando, até porque eu sei de tuas experiências profissionais, de outras atividades, então tu tem um excelente embasamento dentro dessa questão de direito, de dever, em função de tuas formações, e eu queria então que tu dissertasse um pouquinho ali sobre um contexto histórico que foi justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente sabe que se deu ali no pós-guerra, mais precisamente em 1948,
com a reunião das várias nações, então, que à época compunham a Organização das Nações Unidas, e redigiram uma maravilhosa carta que trazem 30 artigos, que é de uma singeleza e um olhar humanitário excelente, e que efetivamente é algo até para o futuro de muitas gerações, porque quando olhamos para a realidade do mundo em que vivemos, ainda não percebemos a realização por parte das nações daqueles artigos, seguindo fielmente o que elas se propõem como signatárias. Então eu queria que tu fizesse uma pequena explanação, porque até trata-se de uma declaração de direitos universais, e nada fala de deveres. Então eu queria que tu já aproveitasse e fizesse esse paralelo. Por que só direitos e não deveres também? A Declaração Universal dos Direitos Humanos ocorreu em um período singular da nossa história humana. Foi logo após, então, a Segunda Grande Guerra, período em que as forças aliadas lutaram na Europa contra um Estado tirano na época, né, pelos ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né, onde milhões de pessoas foram chamadas, né, a ter que lutar, e muitos deram a própria vida, né, em prol de uma sociedade livre. Então, após o término da guerra, em 10 de 12 de 1948, 3 anos depois, né, as Nações Unidas se reuniram e redigiram esse documento maravilhoso, como disseste, um documento muito avançado em termos de direitos humanos, em termos de liberdade, de igualdade, de respeito às diferenças, e do direito de nascer, do direito de viver, do direito de ser considerado como pessoa humana, não importa a origem, a nacionalidade, né, o gênero. Então, somos todos seres humanos, né? Então, foi esse momento maravilhoso. Então, como saiu de um período de tirania que eles venceram, né, que foi um período de comoção mundial, porque a Segunda Guerra foi um trauma para a humanidade, né, porque milhões de pessoas perderam a vida, né? Então, o que aconteceu? Se preocupou muito em assegurar os direitos humanos no mundo inteiro, dentro das nações signatárias do tratado, né, das Nações Unidas, e também com a visão de que isso se estendesse ao mundo inteiro. Era uma visão futurista na época, né? E é claro que, como estávamos saindo de um período difícil, a tendência foi do pêndulo ele se preocupar muito mais com os direitos do que com os deveres. Tanto é que a palavra dever na Declaração dos Direitos Humanos eu só encontro uma vez, né, um dos artigos, né, que fala em dever, né. Mas o objetivo era esse mesmo, assegurar a liberdade, a igualdade, né, o direito de ir e vir, até visando uma espécie de nacionalidade internacional com o tempo, um globalismo do ser humano. Porque é uma coisa futurista, é uma ideia futurista, porque no fundo, segundo o Espiritismo, nós somos todos irmãos em humanidade e filhos de Deus, né? Então é nesse sentido então, que foi, digamos, redigida a Declaração Universal dos Direitos do Homem ou da Humanidade, né? Sim, perfeito, exatamente. A visão da doutrina espírita é bem esta mesmo, de que em um futuro distante, não conseguimos prever exatamente quando, seremos uma única nação. Nos reconheceremos finalmente como irmãos, como pertencentes a uma mesma família. Romperemos as fronteiras. Aquela coisa que às vezes algumas ficções futuristas, assim, quem gosta muito de filmes de ficção, como eu, acredito que tu gostas também, principalmente aquela série Star Trek, que mostrava
uma humanidade já no ano lá, 4.000 alguma coisa, em que é uma única nação. Então existe o equivalente às Nações Unidas, só que interplanetárias, mas o povo da Terra se reconhece como uma única nação, um único povo, e que transita e interage também com outras nações, outras humanidades do universo. Então é muito bonita realmente, apenas para o nosso internauta se familiarizar aqui. Eu vou ler só o primeiro artigo dessa Carta Magna dos Direitos Universais, o quão ele já prevê algo futurista, porque o primeiro artigo ele diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Veja bem, então realmente prevê um comportamento que seguramente, se nós olharmos para o mundo de hoje, nós ainda não conseguimos perceber ainda esse espírito de fraternidade, esse reconhecimento de uma família universal. O que tu acha disso, assim, esse primeiro artigo que já abre essa Constituição de uma forma maravilhosa? Disseste bem, né? Quando o homem ainda não tinha atravessado os mares, a ideia de humanidade, digamos, para o europeu era a Europa. Depois se expandiu para os americanos, né? Para os asiáticos, para os africanos. E a ideia é que a gente cria essa ideia de uma só humanidade. E tu disseste bem, no Star Trek temos a ideia da Federação Galáctica, né? Perfeito. Então aqui na Terra temos o representante da Federação Galáctica, seria as Nações Unidas, né? Então que possamos, através das Nações Unidas, termos esse germe de uma humanidade, digamos, unida em um futuro, quando estivermos de fato preparados para vivermos como uma só humanidade. Talvez ainda não seja o momento, né, pelo nosso estágio evolutivo, mas como disseste, cedo ou tarde chegará, né? Então é questão de tempo, porque o processo evolutivo é esse, né? Nascemos de uma família menor, vamos se expandindo para uma sociedade, para uma cidade, para um estado, para um país, para um continente, né? E para a humanidade como um todo. E além no futuro, né? Porque a humanidade ela não é só na Terra, segundo o Espiritismo. A humanidade se estende o universo afora aí, no plano espiritual. E um dia chegaremos lá também no plano físico. Quem sabe na Federação Galáctica, né? Por isso que são aquelas sábias palavras do Cristo, e que muitos não entendem até hoje, quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. E ele não está se referindo apenas em planos espirituais, mas também no plano material. Certamente há muitos mundos com humanidades semelhantes à nossa. Então, e nos vários estágios evolutivos, né? Isso aí é um dos pilares do Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Perfeito, exatamente, olha só. É importante justamente a gente trazer pontuar essas questões, porque, como tu sabe, muitos de nossos internautas não são adeptos da doutrina espírita, são apenas simpatizantes, e muitos têm curiosidade de questionar. Claro que se formos pontuar todos as questões que despertam curiosidade, nós precisaríamos de algumas centenas de horas para trazer, e aí por isso a gente aproveita sempre para convidar aqueles internautas que têm interesse em buscar informação, se sabem de alguma sociedade espírita na sua região, nas proximidades, busquem lá, tenham contato, as pessoas são bastante afáveis, recebem com muito carinho, venham integrar grupos de estudo, para que possam adquirir esse conhecimento, expandir os seus saberes, a sua percepção da vida, e justamente ter uma compreensão melhor, até inclusive desta temática que nós vamos tratar aqui mais adiante agora. Já eu quero aproveitar, já
te provocando um pouquinho mais a sair desse macro da Carta Magna Universal da humanidade para a situação mais micro, que seria as nações. Como sabemos, todas as nações têm as suas cartas magnas. O Brasil também tem a sua Carta Magna, a Constituição Federativa da República Brasileira. Então eu queria que tu fizesse uma pequena analogia, porque em nossa Carta Magna também praticamente quase não há citação de deveres. Apenas para o leitor aqui, para o nosso ouvinte, o nosso internauta, se situar melhor para ter uma ideia, eu pensei de uma análise feita por Roberto Campos, um trecho em que ele faz a seguinte análise na nossa Carta Magna, em que ele percebeu o seguinte, que em nossa Carta Magna a palavra produtividade só aparece uma única vez no texto da Constituição. A palavra usuário e eficiência figura 2 vezes apenas, tá? Fala-se em garantias 44 vezes. Por isso que alguns falam, a nossa Constituição é garantista. Mas em direito ela fala 76 vezes, há 70 citações de direitos, enquanto a palavra dever só aparece 2 vezes. Tu disseste que na Declaração Universal aparece uma única vez. Em nossa Constituição já está um pouquinho melhor, aparece apenas 2. Mas eu queria que tu fizesse uma análise por que também isso aconteceu em nossa Carta Magna. A situação do momento em que a sociedade está vivendo. Nós sabemos que nas nações já passamos a época dos impérios, que uma pessoa governava um país pela vida toda, né? Ainda existem algumas nações que são assim, nações que, vivendo regimes totalitários, né? Mas no Brasil vivemos numa democracia. E nessa democracia os governos se alternam. E sabemos muito bem que quem está no governo se desgasta. Existe um desgaste no governo. E quanto maior for o tempo que uma linha de pensamento ou filosofia política governa, maior é esse desgaste. Por isso que o pêndulo, geralmente, ele balança, né? Existe uma linha de pensamento que está no governo, isso às vezes se desgasta um pouco, e daí depois entra outra linha de pensamento, né? Isso se reflete nos resultados das eleições. Ora, digamos, se elegemos mais parlamentares com uma determinada tendência política, horas com outra determinada tendência política, né? Então, o momento que o Brasil vivia naquele momento, né, estava saindo de um governo de 20 anos, que já estava desgastado, né, elegeu determinadas, digamos, linhas políticas, né? E, além do mais, o nosso constituinte também foi visionário, né, a exemplo do que foi os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Prevê uma Constituição também futurista, né? Então, esse constituinte muito preocupado, né, com essa ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né, de todos os direitos das pessoas, né, de liberdades individuais e liberdades coletivas, né, pesou bastante isso no texto constitucional. O que é muito bom, né? Todos nós temos esses direitos, a liberdade assegurados, isso é muito bom. A nossa Constituição, ela é futurista, como diria, né? Agora, nós vamos precisar, digamos, evoluir moralmente para que aceite uma Constituição de maneira que a gente adquira, né, o estado de consciência de viver com uma Constituição tão liberal assim, né, que dá muitos direitos e poucos deveres. Porque, por certo, a doutrina espírita nos ensina que nós temos direitos e deveres. Plantamos o que colhemos. Então, se plantarmos, digamos,
espinhos, vamos colher espinhos. Se plantarmos uvas, vamos colher uvas, né? Então, tudo depende do nosso esforço e do nosso trabalho, né? Então, isso foi uma situação que a sociedade estava vivendo naquela época. Talvez se fizéssemos a Constituição fosse redigida há 2 anos atrás, tivesse outra tendência, se fôssemos nomear uma Assembleia Constituinte hoje, teríamos um outro equilíbrio maior, né, ou não. Então, isso tudo vai depender do estado evolutivo ou momento que a sociedade está vivendo. Mas a Constituição em si é muito boa, é muito avançada, inclusive para o nosso estágio evolutivo como sociedade brasileira, né? Perfeito, não, exatamente. Até justamente dentro dessa tônica que tu levou, há uma necessidade de deveres, porque é muito fácil nós olharmos para uma cidade suja, por exemplo, ruas sujas, esburacadas, e reclamarmos nossos direitos. Não, nós pagamos impostos, mas porque o lixo não é recolhido, mas as pessoas atiram lixo na rua. Mas os córregos estão entupidos, a escoamento não funciona, mas as pessoas tiram lixo dentro dos córregos, dentro dos esgotos. Então, quer dizer, não há um cumprimento do dever, não há uma consciência do dever, como você bem disse. Se nós plantarmos espinho, vamos colher espinhos. Se eu jogar lixo na rua, o que eu vou ter? Eu vou ter uma cidade suja. Então não adianta eu apenas clamar pelo direito sem que eu tenha consciência do dever. Eu acho que esse papel importante da doutrina espírita, realmente, que é o de trabalhar a consciência do indivíduo nessa questão do dever. Então, a cada direito corresponde um dever, pelo menos, né? Eu acredito que talvez até a cada direito corresponde talvez uma série de deveres, bem mais do que um apenas. Como é que tu vê essa questão? Sim, como tu colocaste, né? Tem um provérbio que diz: se queres uma rua limpa, limpa a tua calçada. Ou seja, como cidadãos, todos nós temos responsabilidades sociais. E se queremos um mundo melhor, uma cidade limpa, uma cidade organizada e segura, com boa qualidade de vida, todos nós devemos fazer a nossa parte. Então, quando se fala em liberdade na Constituição e na Declaração dos Direitos Humanos, nós temos que lembrar que quanto maior for a nossa liberdade, maior será a nossa responsabilidade. Isso, de fato, também está na lei divina, porque Deus nos criou criaturas simples e livres para evoluir. Nos deu o livre-arbítrio, mas em contrapartida nos colocou a lei de causa e efeito, né? Ou seja, colhemos o que plantamos. Então, cabe a nós fazer a nossa parte para a melhoria do mundo em que vivemos, né? E o principal aspecto dessa responsabilidade nossa é, primeiro, aprendermos a cuidar de nós mesmos, né? E cuidar do próximo. Porque se aprendermos a cuidar de nós e cuidarmos de quem está ao nosso lado, nessa corrente de fraternidade, estaremos cuidando de toda a sociedade e de toda a humanidade. Né? É a corrente de fraternidade ensinada por Jesus. Exatamente. Eu acho que resume isso justamente no preceito, quando ele faz aquela síntese do Decálogo de Moisés, falando no amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E tu deve lembrar, até há uma obra de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, em que ela pega essa síntese do Cristo, esse mandamento, e ela faz uma inversão, justamente porque muitos de nós têm uma certa dificuldade em entender, justamente pela questão de abstração, né? Pô, mas como eu posso amar a Deus? Eu não o vejo, não o sinto, nada sei. E a Joana, ela inverte, ela diz: ama primeiro a ti mesmo, aprende a te amar, a te reconhecer como um ser divino, como produto do amor divino, como uma expressão mais pura do amor de Deus. Quando tu reconhecer e sentir,
tu efetivamente consegue reconhecer no teu próximo. Então tu automaticamente ama teu próximo. E por um sistema de quase como ressonância, você reconhece a divindade e ama a Deus naturalmente. Então parece que ela trouxe uma forma mais fácil, mais simplificada de conseguir conquistar esse ideal. Eu não sei se tu concordas com isso, com essa tônica que ela deu justamente nessa síntese que Jesus faz sobre o decálogo de Moisés. Perfeito. Nós somos seres com base em carbono, né? A base do nosso organismo é o carbono. Digamos que nós possamos compreender perfeitamente a molécula de carbono em nós vamos compreender as moléculas de carbono em toda a Terra e em todo o universo, não importa onde esteja. Então, por essa analogia, se nós conhecermos de fato a nós mesmos, vamos conhecer a todos os seres humanos. Se nós reconhecermos em nós as nossas imperfeições e as nossas virtudes, pela observância, pelo autoconhecimento, pelas reflexões internas, né, nós vamos perceber que em determinadas situações ainda agimos de certa forma. Às vezes não temos a segurança necessária para agir de uma forma mais correta. Ou temos essa capacidade de agir de uma forma mais ponderada, mais branda, mais comedida, né? Daí quando observamos um irmão agindo assim numa determinada situação, a gente pode perceber o estágio evolutivo que ele se encontra. Mas para isso precisamos nos analisarmos e conhecermos a nós mesmos. Então conhece-te a ti mesmo, dizia o Sócrates lá, né? E conhecerás o mundo dos deuses e o universo. Exatamente. Perfeito. Iraci, aproveitando já que tu acabou meio que tocando nesse ponto, eu queria passar justamente para outra questão que está lá no... em verdade, o capítulo é a parte 3 do Livro dos Espíritos, e que fala das leis morais. Então eu queria que a gente fizesse aqui uma pequena comparação entre lei humana e as leis morais, e até aproveito para incitar o leitor justamente a buscar no Livro dos Espíritos este belo capítulo que traz essa temática. Vamos olhar lá todos os pontos, todas as leis, lei do progresso, a lei da destruição, lei do trabalho, enfim, várias leis, e também até cumprindo o nosso dever de propagar a doutrina também, de bem informar. Eu aproveito o ensejo até para incitar o nosso leitor a pesquisar uma outra obra de um amigo comum nosso, que é o Dr. Sérgio Luiz Lopes, e que produziu uma obra excelente que se chama Leis Morais e Saúde Mental. Então eu incito também ao nosso ouvinte, nosso internauta, que busque essa obra, leia essa obra, que é maravilhosa. Ele disserta muito bem sobre esse trabalho, sobre cada uma dessas leis. E além disso, claro, como eu citei já, o nosso Livro dos Espíritos, que efetivamente não apenas trata desse conteúdo, mas são 1019 questões das mais variadas possíveis, e que incita a curiosidade de muita gente, há muitas questões que muita gente gostaria de perguntar e muitas vezes não tem ou não sabe de alguém que possa responder, e nessas obras de verdadeiro quilate vão conseguir encontrar a resposta. Mas voltando então à questão, eu queria que tu fizesse um pouco essa análise comparativa entre esse patamar, assim, entre as leis humanas e as leis morais. Colocaste o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos estuda a psicologia humana, a alma humana. E o Dr. Sérgio Lopes, nessa obra, ele estuda as leis morais com a ótica psicológica, né? Porque ele é psicólogo, psiquiatra, né? Uhum. Ele é da área médico da área de psicossocial, né? Isso. Então, fazendo um comparativo entre as leis morais, né? Ou leis naturais, ou leis divinas e as leis humanas, a primeira lei que temos lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, né, é a lei divina natural. E ela nos diz que
a única lei verdadeira, né, que rege o universo é a lei de Deus. Verdade. E a lei de Deus, ela está escrita na natureza. Ela rege todos os fenômenos do mundo físico e do mundo espiritual. Essa é a única lei verdadeira e imutável. Essa não muda. O que pode mudar em relação à lei divina e natural? O que muda é o nosso entendimento e a nossa compreensão dessa lei à medida que vamos evoluindo moral, intelectual e espiritualmente, né? Já a lei humana, né, como ainda somos seres em processo de evolução, em que carregamos muitas imperfeições, pois fomos feitos criaturas simples, ignorantes, né, como diz a doutrina espírita, mas com o potencial de evoluir, né, até alcançar a perfeição moral ao longo dos processos reencarnatórios, ou seja, vida após vida na carne, né? Mas como estamos ainda numa fase de evolução em que apresentamos muitos vícios humanos, por vezes as nossas leis humanas ainda apresentam alguns vícios na sua natureza. Por isso que a lei humana ela vai se modificando ao longo do tempo, à medida que o nosso estágio de entendimento moral e intelectual, a compreensão de nós mesmos, da sociedade em que vivemos e do próprio universo, né, essas leis têm de ser mudadas, inclusive as constituições, né? Há anos atrás, digamos há 100 anos atrás, não se preocupava muito com ecologia, se derrubava as matas, os pinheiros, né? Se poluía os rios de forma, né, sem muita preocupação. Hoje em dia já existem leis que preservam cotas da natureza, né? Tem certas árvores que estão em extinção que não se pode cortar, tem certos animais que estão em risco de extinção que têm que ser protegidos. Então tudo isso decorre da nossa evolução moral e da compreensão do mundo em que vivemos e da importância de preservar esse mundo. E um dia, como dissemos no início, né, chegaremos a ponto de preservar, quem sabe, o nosso sistema solar, ou o universo em que vivemos, quando nos aproximarmos de Deus pelo processo evolutivo, né, conforme prevê no artigo, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que fomos feitos para a perfeição, né, chegarmos à perfeição e também cumprirmos o nosso dever de fazer a nossa parte na obra da criação. Então, ali na questão 132, ao mesmo tempo que diz que somos seres que temos que evoluir até alcançar a perfeição moral, à medida que vamos nos aperfeiçoando, temos a obrigação ou o dever de contribuir para a melhoria do mundo em que vivemos. Em verdade, eu acho que isso acaba sendo um impulso natural mesmo. Conforme nos progredimos moralmente, naturalmente nos sentimos a necessidade de auxiliar o próximo. Então não é algo assim que, penso eu, não sei, e quando atingimos determinado estágio evolutivo, isso não é uma questão para se pensar, se refletir, devo ajudar, não devo ajudar. Simplesmente se ajuda porque se sabe, passa a ser parte natural nossa, o amor ao próximo, o auxiliar o próximo, ao não medir esforços para fazer o melhor possível, não apenas para um indivíduo específico, mas para a sociedade como um todo. Então, todos são iguais, e ainda mais perante a lei divina, muito mais, né? Se as nossas constituições estabelecem que todos somos iguais, imagina perante a lei divina, com certeza. Todos somos criados simples e ignorantes, como nos diz o Evangelho e o Livro dos Espíritos, mas perante os olhos de Deus, não importa quanto venhamos a aprender ou o nível
evolutivo de cada um perante a divindade, somos todos iguais e seremos sempre. Não importa o patamar de saberes que tenhamos, né? As diferenças de saberes. E esse processo de compreensão natural, da evolução, né, a gente pode observar simplesmente, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho. Né? Tem aquele trabalhador que sabe a sua obrigação. Ele simplesmente, naturalmente, cumpre essa obrigação sem precisar ser vigiado por ninguém. Né? Há outros que, se não tiver alguém vigiando, ele vai sentar, né? E vai descansar e não vai fazer o serviço. Isso Jesus já colocou lá nos trabalhadores da vinha. Né? Os trabalhadores da primeira hora, os trabalhadores da segunda hora, os trabalhadores da terceira hora, que reflete justamente esse estágio de condição moral, né, e evolutiva de cada um de nós. Né? Ou seja, aqueles que fazem o trabalho naturalmente. Né? Isso é decorrente desse processo evolutivo natural. Né? Verdade, não, é bem verdade. Eu queria pegar aqui, eu estava agora me lembrando, lá no capítulo 8, na parte 3 do Livro dos Espíritos, as questões 794 a 797, eles trazem alguns questionamentos que Kardec faz aos benfeitores, que traz justamente, acredito que esse enfoque, né, que a gente está conduzindo a conversa. Lá na questão 794, por exemplo, e aí ele faz uma pergunta aos benfeitores que é bastante interessante. Questiona ele, os benfeitores: poderia a sociedade reger-se pelas leis naturais sem concurso das leis humanas? A resposta é que sim, poderia, se todos as compreendessem bem. Ou seja, se todos nós compreendêssemos bem a lei moral, né, não precisaríamos, digamos, de leis humanas. Por exemplo, o ensinamento do mandamento maior ensinado por Jesus. Amarás a Deus sobre todas as coisas, como o Pai, né, o Criador de tudo, o Senhor do Universo, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo, sábio e bom, ou seja, infinito em todas as infinitudes, de amor e de bem, né? Amarás o próximo como a ti mesmo, ou seja, tem que se amar para amar o próximo e amar a Deus. Então, te ama internamente, te ama horizontalmente, te ama verticalmente. Né? E tem uma segunda lei de Jesus: fazeis aos outros aquilo que gostaríamos que a vós o fizesse. Né? Ou quem sabe faz aos outros aquilo que ele gostaria que fizesse para ele, né? Uma compreensão, quem sabe, até dos dias de hoje. Né? Mas como ainda não temos a compreensão, a evolução para compreender essa lei, nessa síntese maravilhosa que ela traz, que o Cristo, digamos, sintetizou, nós dividimos essa lei, digamos, em 10 partes. Sim. Moisés dividiu em 10 partes e Kardec dividiu no Livro dos Espíritos em 12 partes, na verdade, né? Porque são 12, né? Para que nós melhor pudéssemos entender, né? A própria Constituição, ali tem o artigo dos direitos individuais, artigo 5, sim, né? Sim. 5º, ele tem 150 especificações, né? Ou seja, é detalhamento do detalhamento do detalhamento. Então, nós ainda precisamos detalhar as leis para que a gente melhor compreenda. Agora, se os homens quisessem praticar de fato a lei natural, eles conseguiriam, né? E não seria necessário, então, novas leis. Poderíamos viver simplesmente com as leis naturais. Um dia chegaremos lá, porque quanto mais evoluídos formos, moral e espiritual e intelectualmente, menos leis restritivas deveremos ter, ou necessitaremos de ter. Não, é verdade. Eu estava agora me lembrando, como tu disseste, né, o segundo mandamento que ali Jesus coloca, eu penso que digamos assim, é a colher medida, é o padrão referencial.
fazer ao próximo aquilo que querereis que fizesse a si próprio. Então, imagina só, se todos nós perguntássemos antes de qualquer ato, né, será que fosse para mim, como eu me sentiria? E é muito costume dentro também do nosso meio, da sociedade, às vezes de reuniões, dos nossos grupos de estudo, muitas vezes surgir aquela outra situação, e outras vezes também em algumas palestras, é muito comum a gente comentar, né? Quando tiver dúvida, pergunte a si mesmo, o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus responderia? Eu acho que a medida de controle perfeita. Está na dúvida, faz essa pergunta a si próprio. Ou pergunta em relação ao próximo, se o próximo gostaria, ou como eu me sentiria se ele fizesse comigo, ou então pergunte como Jesus responderia a isso. Acho que é perfeito essa... Sim, e dá para fazer uma outra comparação, né? Se eu desejar para o próximo aquilo que eu desejar para mim, né, o bem dele, vai combater o orgulho, a vaidade, a arrogância, toda espécie de violência. Porque quem que gostaria que alguém chegasse arrogante, falando consigo mesmo, orgulhoso, vaidoso, violento? Ninguém quer ser tratado dessa forma, né? Pelo contrário, nós desejamos ser tratados com brandura, com serenidade, com respeito, olhando no olho da pessoa, né? Com aquele linguajar, digamos, cortês, né? Sendo amoroso no falar, né? Quem não gosta de ouvir um bom papo, uma boa conversa de uma pessoa que tem afabilidade e doçura no falar e coloca as coisas com assertividade, com calma, com certeza, né? Então é isso. E que a gente, exemplos, né, que a gente poderia citar nesse mandamento maravilhoso. Exatamente. Agora estamos me recordando, certa feita, em uma exposição, eu fiz um comentário. Muitas vezes é costume da pessoa bem educada dar um bom dia quando passa pela manhã por alguém. Muitas vezes não recebe de volta. Mas aí há que se perguntar, você não recebeu o bom dia de volta, por que será? Será que a pessoa não é bem educada ou será que ela tem medo de responder o bom dia? Porque talvez responder o bom dia, ela vai iniciar uma conversa. Então, nós tememos também essa questão da reação do próximo, porque se muitas vezes alguém chega, imagina, dá aquele bom dia efusivo, abre os braços, bom dia, meu amigo. Poxa, obviamente que você tem vontade de abraçar e dizer bom dia, só que isso implica numa responsabilidade também. Quando eu respondo à altura, quando eu sorrio para alguém que me questiona sorrindo, eu basicamente estabeleci uma conexão humana, maravilhosa, em que seria importante, ainda mais pela manhã, quando você acorda, a primeira hora do dia, ver um sorriso, como você falou, né? Ver alguém questionar para você assim, bom dia, está tudo bem com você? Só que de uma forma afável, alegre, lhe coloca numa responsabilidade grande. E aí você fica naquela dúvida. Eu respondo, e aí a pessoa vai de repente querer iniciar um breve diálogo, ou eu simplesmente faço o que não ouço para não estabelecer esse contato, eu não quero ter esta responsabilidade. Mal sabe que é um dever aquilo em verdade. Se alguém lhe questiona um bom dia, como vai, tem-se esse dever de responder também, mas a gente ignora muitas vezes esse dever. Então essa questão, como tu falou, né, do ser moral, ainda não adquiri esta consciência moral, que toda vez que alguém me disser um bom dia, eu preciso responder um bom dia. Se alguém me der uma boa noite, eu preciso responder aquele boa noite. Amor, o sentido da palavra amor, que muitos não compreendem, é desejar o bem, é querer o bem. Então, se tu dá um bom dia com amor, né, tu está desejando, o desejo nascendo no teu coração e se irradiando pela tua boca, né, e pelo teu pensamento, que aquela pessoa tenha um bom dia, né, tu está te doando. Então, a pessoa, digamos, pela lei de reciprocidade, né, ela deveria devolver essa energia de bom dia,
né? Mas talvez justamente como tu falaste, por medo de se abrir, né? Ou por algum motivo, às vezes, que está, né, despercebida, sei lá, sofrendo algum problema, não se apercebe e não responde. Mas até isso aí é até uma questão, digamos, de educação, né? Quem não dá bom dia, a gente devolve bom dia. E às vezes a gente tem alguém que não vai muito com a gente, né? Com a nossa maneira de ser, né? E isso é natural. Tem pessoas que não gostam da nossa maneira de ser, nem do nosso bom dia, nem da nossa forma de sorrir, às vezes, né? É o estado de cada um e a gente tem que respeitar. Claro. Mas se a gente insiste nesse bom dia, né? Uma hora a gente toca essa pessoa e ela responde. Daí a gente até se surpreende, né? E ela se surpreende. Sim. Porque às vezes aí se estabelece, digamos, uma relação realmente de amizade, de respeito e de cooperação mútua entre os seres humanos. Sim. É uma porta que se abre, uma janela de reciprocidade e de conexão humana. Não, eu trouxe isso porque isso tem a ver também com a questão do direito, no sentido de que se eu reclamo o direito de ser bem tratado e alguém me bem trata, então eu estou efetivamente tendo aquele direito satisfeito. Então, o outro também tem o direito de receber a resposta. Claro. Cabe a mim o dever de dá-lo, né? Então, é justamente o equilíbrio, buscar sempre esse equilíbrio. Eu queria trazer aqui também, tem ali que eu fiz um comentário sobre o capítulo 8, da parte 3, tem ali na questão, se não me engano, é 795, Kardec questiona os benfeitores sobre qual a causa da instabilidade das leis humanas. Porque quando a gente olha os noticiários, principalmente ultimamente, a gente vê que as leis parece que elas são maleáveis, elas são esticáveis, né? São remodeladas a bel prazer. Então, qual é a causa disso? A causa, diz a resposta da questão, né, que na época da barbárie, né, os mais fortes faziam a lei. Os ditadores, os conquistadores, né, aqueles regimes autoritários. Com o passar do tempo, nós fomos flexibilizando, criando parlamentos, né, nomeando representantes e criando a democracia. E hoje no Brasil nós temos, por exemplo, o Estado Democrático de Direito, onde nós elegemos, digamos, os nossos legisladores, com o objetivo de quê? De adequar as nossas leis, que muitas vezes ainda trazem alguns ranços do passado, né, para a nossa atualidade, de acordo com o nosso estágio, digamos, mais evoluído de sociedade, né? Então, à medida que as sociedades progridem moral e intelectualmente, e as relações sociais vão se amenizando e as pessoas vão se respeitando, quem sabe aprendendo a dar um bom dia, né? E outro devolvendo esse bom dia, né? A necessidade de leis mais fortes, mais punitivas, vão desaparecendo, vão diminuindo, né? Mas, por outro lado, como dissemos antes, né? Quanto mais se flexibiliza as liberdades da pessoa humana, né, da convivência social, né, maior se exige a responsabilidade para que cada um faça a sua parte para o bem-estar dessa sociedade, né? Então, os erros das leis, a instabilidade, decorre justamente do nosso estágio ainda instável como sociedade humana nesse planeta, digamos, de expiações e provas, mudando para o planeta de regeneração em que nós encontramos, nessa transição. Mas quanto mais evoluirmos, né, menos erraremos na hora de fazer as leis e mais estáveis serão essas leis. Até que um dia viveremos com base nas leis morais, nas leis divinas, como os mais que suficiente para o nosso bem-estar e a nossa convivência, como espírito, no caso, mais evoluído. Bom, de certa maneira, isso tem a ver um pouco com a questão seguinte, que ela vai falar sobre a severidade da aplicação da lei. E aí a gente vê uma certa distonia entre o que prega a severidade da lei
e a realidade que se apresenta para que ela possa ser aplicada. Eu queria que tu fizesse um pouco uma análise em cima disso. Uma sociedade depravada ou decadente, como dissemos antes, ela vai exigir leis mais severas, né? Porque se pegamos um nicho de sociedade onde prospera a violência e a barbárie, a autoridade policial, no caso, que representa o Estado, precisa entrar nessa sociedade e fazer, digamos, com que a lei seja aplicada, né? Inicialmente pela presença do Estado, pela presença da autoridade policial, e se isso não for suficiente, né, chamando essas pessoas ou esses indivíduos, né, que estão em desalinho com a sociedade mais pacífica, né, a responderem pelos seus atos, levando-os à justiça e muitas vezes ao necessário isolamento social para que lá sejam reeducados. Porque esse é o princípio da prisão humana, das prisões. É que as pessoas que, digamos, estão causando mal à sociedade, estão colocando em risco as pessoas de bem, né? As viúvas, como diz Jesus lá no Evangelho, ou as crianças, ou o trabalhador de bem, ou o empresário de bem, não importa quem, né? Essas pessoas precisam se adequar e serem, no caso, então, por vezes, uma vez julgadas pela justiça, e se os seus atos merecerem, digamos, uma punição no sentido de uma reeducação forçada no cárcere, né? Então, que lá sejam levadas para serem reeducadas e de lá saírem seres humanos mais bondosos, mais pacíficos e mais cooperativos. Isso é o que se espera, embora a gente saiba que a nossa sociedade ainda não alcançou, digamos, em termos práticos, né, esse princípio que está, digamos, no próprio Código Penal e na própria Constituição, né? Não, até porque, só contribuindo, eu acho que eu fiz um comentário aí sobre a questão dessa distonia entre as realidades, porque basta a gente olhar o sistema prisional, pelo menos em nossa nação, a gente vê que há uma distonia entre o que prega o rigor da lei, como deveria ser um educandário, e que em verdade não é. Então, comenta um pouco sobre essa realidade. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia. Nós sabemos que a nossa sociedade ainda não é uma sociedade de primeiro mundo, é uma sociedade rica, né? Então, os governos federal, estadual, municipal, em razão desse momento, precisam usar os recursos da sociedade, que esses recursos são recolhidos ao Estado, né, por meio dos impostos, priorizar o quê? Para a pesquisa de remédios, para a área de saúde. Né? Por vezes precisa direcionar recursos para a educação, para a segurança, né? Ou seja, é uma sociedade ainda muito carente. Na verdade, existe carência na área de saúde, existe carência na área de educação, né? Existe carência na área da alimentação humana, tem muita gente passando necessidade ainda, que merece o nosso cuidado, a nossa cooperação, né? Através de trabalhos de assistência e promoção social, né? E essa carência também chega ao sistema prisional, né? Mas é claro, o dia que tivermos uma sociedade em que os hospitais estejam, digamos, em pleno funcionamento, o sistema de saúde esteja funcionando bem, a segurança pública seja tranquila, né, funcionando bem, o sistema educacional e os demais serviços de Estado estejam funcionando bem, nós também teremos um sistema prisional em melhores condições que temos hoje. Nós precisamos melhorar a sociedade como um todo. Nós temos que olhar os setores, né, de todos os setores da economia e os setores de responsabilidade do Estado de uma forma, digamos, global como um todo, né? E os recursos precisam ser distribuídos de acordo com a necessidade que se apresenta, né, muitas vezes. É claro que os orçamentos dos estados e dos governos prevêem recursos para o sistema prisional,
né? Mas não é o suficiente. Não é o suficiente porque os recursos não são suficientes para nenhuma área ainda no momento. Né? Mas um dia chegaremos lá. Para isso precisamos que cada um de nós fazer a nossa parte por meio do trabalho individual, contribuindo para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência da sociedade como um todo. Perfeito, exatamente. Ali na última questão dessa parte 3, o Kardec questiona os benfeitores com relação ao estado atual da sociedade, aquela época que me parece que, não, olhando por um prisma bem maior, 100 anos, 150 anos, não há tanta diferença. E lá na questão ele pergunta: como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Bom, essa questão diz que o homem reformará suas leis naturalmente pela influência das pessoas de bem. Né? Quando, digamos, pela evolução moral e intelectual e espiritual da sociedade, houver o predomínio das pessoas de bem, né, em relação àquelas pessoas ainda que carregam determinados vícios, essas leis vão ser reformadas naturalmente em decorrência desse processo evolutivo. Né? A própria sociedade vai levar isso na onda da ordem do progresso. Né? O progresso vai acontecendo e as leis vão evoluindo junto. Porque quando a gente dá um passo adiante, né, na evolução como espírito, a gente não vai dar um passo atrás, a gente não retroage. Quando evoluímos, digamos, num entendimento moral, de compreensão de nós mesmos e do mundo, e aprendemos a ter a responsabilidade social, isso vai ficar no nosso temperamento. Né? Carregamos e levamos, inclusive, para outras vidas. E no momento que adquirirmos esse temperamento de um homem de bem, aquele que se preocupa com a justiça, o amor, a caridade, se preocupa com o próximo, né? Nós vamos exigir naturalmente leis nesse sentido. Isso vai ocorrer então naturalmente. Então a reforma das leis para melhor ocorrem de acordo com a ordem do progresso das humanidades ou das sociedades. Perfeito. Ela reflete então exatamente o status quo do ser humano. Nosso estado de condição moral é refletido diretamente na lei. Eu queria mudar um pouco aqui o nosso enfoque e falar um pouquinho sobre riqueza e pobreza. Então, nós começamos falando em direitos, deveres. Entretanto, a gente vê a realidade do mundo, nos mostra aí uma grande diferença entre, e cada vez maior ainda, entre riqueza e pobreza. Há pessoas na miséria absoluta. Existem nações no mundo onde a miséria é total. Praticamente 80% da população vive em miséria. Já há pequenos grupos em extrema riqueza. Como a doutrina vê essa questão de riqueza e pobreza, como a doutrina espírita vê essa questão, para conseguir redimir isso? De que forma nós poderemos colaborar nesse processo, tentar humanizar, tentar equalizar isso? Então, do teu ponto de vista, assim, de que forma a gente pode fazer uma comparação entre esse mundo material, essa extrema riqueza e extrema pobreza, com os preceitos da doutrina espírita? Por que isso acontece? É assim mesmo? Vai ser sempre assim? Isso é escolha? Alguns falam que a pessoa é pobre porque ela escolheu ser pobre, ou então ela é preguiçosa. O outro é rico porque sacaneou, roubou, aquele tipo de coisa. Então, fala um pouquinho sobre essa questão, por favor. Bom, primeiro que Deus criou todos os seres humanos, né,
iguais, simples, né? E amou todos esses seres humanos e deu a eles a mesma oportunidade de evoluir, né? Então todos nós somos criados espíritos simples, com o propósito de evoluir, e Deus coloca à nossa disposição as mesmas possibilidades. Alguns de nós procuram por si, dentro de si, e se esforçam pelo processo evolutivo, né? Outros nem tanto. Alguns se desviam pelo caminho da exploração do próximo, né? Mas, no mesmo tempo que Deus, então, nos deu essa liberdade de agir, entre escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal, entre somar os esforços em favor do bem ou de dividir, né? ou em bem administrar os bens para o bem comum e pensar em si próprio pelo egoísmo, né? Nós temos essa liberdade. Temos esse livre-arbítrio de acordo com a lei divina. Mas depois temos a lei de causa e efeito. Nós vamos colher os resultados disso. A doutrina espírita nos coloca que nas encarnações, de acordo com o nosso merecimento, às vezes podemos escolher ou a prova da riqueza ou a prova da pobreza, né? Podemos escolher a prova da riqueza e vir a este mundo e termos a riqueza nas nossas mãos. E fracassarmos, porque a riqueza ela é mais difícil passar pela prova da riqueza, justamente pelas tentações que ela pode proporcionar o homem ao desvio desse projeto reencarnatório do que a própria pobreza. Se isso acontecer, segundo a doutrina espírita, em uma outra encarnação teremos que passar pela prova da pobreza. Talvez por escolha, ou dependendo do nosso estágio, às vezes insistimos e fracassamos, né? Que somos obrigados a passar por certas provas, né? Então, por vezes, poderemos ter escolhido uma vida de riqueza, uma vida de pobreza, né? Mas isso então vai decorrer o quê? Das situações em que vivemos, do bom uso que fizermos da riqueza para o nosso processo evolutivo e para ajudar o nosso próximo de uma forma altruísta. Por exemplo, nós poderemos ser um empresário riquíssimo e ser um homem de bem, empregando milhares de pessoas e pagando salários justos e tratando com dignidade aquele trabalhador, né? E poderemos, digamos, ser um empregador que tem apenas um empregado e trata mal. Então, não existe relação entre riqueza e pobreza em relação ao estágio evolutivo. O que importa é a nossa forma de agir. E se formos pobres, digamos, se escolhermos a pobreza, também teremos a chance, né, de lapidar muitos vícios, transformando, digamos, alguns vícios nossos de orgulho em humildade, né, de revolta em resignação, né, deixando de ser arrogantes por vezes. Mas isso também não quer dizer, porque podemos ser pobres, né, vivermos em condições de dificuldades, de vulnerabilidade social e sermos arrogantes e orgulhosos, né? Então, o que importa é o que está dentro do ser humano. Mas agora, em termos de desigualdade social, agora trazendo para a nossa vida prática, todos nós temos a obrigação e o dever de trabalhar para um mundo melhor, onde haja uma melhor distribuição de renda, onde haja menos vulnerabilidade social, de fome, de doença, de abandono, né, de falta de educação, né? Então nós temos que trabalhar para que todos nós alcancemos essas condições humanas, né, que nos coloquem num processo evolutivo em condição de igualdade, né? Então temos responsabilidades para a melhoria do nosso mundo.
E se temos essa responsabilidade e temos condições e nada fizermos, não fazer o bem é fazer o mal. Se temos a oportunidade de fazer o bem e não fizermos, então isso também será um mal, né? Então tenhamos cuidado com isso. Vamos evoluir, vamos seguir adiante, mas cumprindo as nossas responsabilidades sociais perante a nossa família, perante a nossa sociedade como um todo, para o progresso de todos nós, como irmãos fraternos, filhos de um Deus único. Perfeito. Isso constitui, em verdade, os nossos deveres morais, né? Então, temos este dever para com a existência. Eu costumo dizer, e já mais de uma vez, em algumas exposições que fiz, algumas vezes até, fazendo uma comparação sobre a vida humana, nós encarnados aqui no planeta Terra, e que os benfeitores espirituais, Emmanuel, até mesmo foi ele que disse isso, não recordo agora a obra, mas que haveriam circundando a Terra alguma coisa entre torno de 20 bilhões de espíritos, de consciências, querendo esta oportunidade. Então eu faço uma relação sempre comparativa com o vestibular. Para quem prestou vestibular sabe o que é, dependendo do curso que escolhe, a disputa é grande, às vezes é 5 por 1, 10 por 1, 15 por 1, disputando aquela vaga. Então, todos nós que aqui estamos porque merecemos. Ninguém entrou por acidente. Então, nós tivemos um melhor aproveitamento, um melhor rendimento, que nos permitiu ingressar na encarnação e viver esta vida do mundo material, colocar em prática as teorias que no plano espiritual recebemos. Então vejam bem essa questão mesmo do dever, né? Se entrarmos na faculdade, imagina, nós estudamos, tivemos o merecimento de conquistar a vaga, e aí vamos ficar na faculdade a bel prazer, não vamos estudar, vamos só ficar indo a reuniões, festinhas, e o tempo passa. E outros não puderam estar ali porque você está preenchendo aquela vaga. Então eu sempre costumo fazer esta relação, que realmente devemos aproveitar, efetivamente trabalhar, não apenas para o nosso bem, mas para o bem comum, até porque, justamente, conforme ensina a nossa doutrina, voltaremos, talvez aqui, talvez em outros mundos, mas tantas vezes quanto necessárias, justamente para que adquiramos essa consciência de ser universal, de humanidade que compartilha de um propósito único, que é justamente o amor, a universalidade. Então, eu sempre costumo fazer essa relação. E acho que é bem por aí, né? Eu acho que cabe bem esta comparação, porque é algo muito mais próximo da gente, a gente conhece essa realidade. Nós que cursamos universidade, temos filhos, primos, parentes que estão vivendo esta realidade. E imagina agora, principalmente, tu falasse na questão da pandemia, então imagina quantos universitários que estudaram, se prepararam, estavam em pleno curso, de repente tiveram que parar tudo, se desmobilizar, agora tem que se remobilizar novamente para retomar aquele pique. Então vejam que responsabilidade, né? Quantos deveres para serem cumpridos, para efetivamente conseguir conquistar, ao final do curso, aquela graduação tão sonhada e, em nosso caso, na encarnação, conseguir conquistar aquele patamar, porque, conforme reza a nossa doutrina, cada um de nós, para adentrar este mundo, passou por um planejamento, que a gente chama de planejamento reencarnatório. Então foram tecidos ali objetivos programados, graus para ser obtidos, conquistas, e segundo
comenta-se muitas vezes em algumas literaturas espíritas, quando retornamos à pátria espiritual, nos deparamos com o que fizemos e chegamos à conclusão que poucas vezes conseguimos chegar a 30% pelo menos daquilo que nos comprometemos. Então, vejam só como é que é a situação, né? Só uma colocação, né? Falou a palavra merecimento. Perfeito. O merecimento é o fruto do esforço, né? Então, se queremos merecer uma posição melhor, né, nós precisamos nos esforçar, né? Tem alguns vestibulares, como colocaste, né, que são muito difíceis, que são muito concorridos. Então, as pessoas que almejam aquela profissão precisam se esforçar muito para alcançar aquela posição ou aquela profissão. Isso se aplica à vida como um todo e se aplica ao espírito também, porque as leis que se aplicam aqui no mundo físico se aplicam no mundo universal, né, no mundo espiritual e no universo como um todo. A lei é igual para todo o universo, né? Então, se queremos merecimento da evolução espiritual, de uma condição melhor no plano espiritual, numa vida futura, ou amanhã que seja, né? Precisamos nos esforçar hoje. Por isso que então temos o dever de cuidar de nós mesmos e de cuidar do nosso próximo, trabalhando para o nosso melhoramento e o melhoramento do mundo em que vivemos. Perfeito, Iraci. Bem, Iraci. Olha, o tempo voou, nós estamos aí a 70 minutos de conversa, e que conversa agradável, mas nós temos limites realmente, então eu queria, já agora encaminhando para o final, que tu deixasse uma mensagem para os nossos internautas e depois se despedir deles, para a gente poder encaminhar o encerramento do nosso programa. Então, desde já também te agradeço pela tua boa vontade, que papo gostoso, realmente, a gente tem essa sintonia boa da coisa fluir naturalmente, são assuntos que nos interessam muito, nosso interesse mútuo, então, em meu nome, em nome de todos os internautas, eu quero mais uma vez te agradecer, tá? Muito obrigado, e já deixo o meu convite para que futuramente venhamos a ter uma outra conversa sobre outro tema, vamos eleger aí um tema comum a interesse de ambos e também de nossos internautas, e vamos para uma nova conversa. Então, fica o convite e, por favor, o programa é teu agora para a finalização. Gratidão, Anivelto, pela oportunidade, gratidão aos nossos irmãos internautas que estão nos assistindo. Eu deixaria a mensagem seguinte: o Espiritismo é uma doutrina filosófico-religiosa, né? E também, de certo ponto, científica, no estudo da alma humana, do espírito humano, que tem por propósito, então, promover a educação e a evangelização do espírito humano, para que ele possa, digamos, se desenvolver intelectual e moralmente, né, como pessoa humana, para se tornar, digamos, um verdadeiro cidadão do mundo, um cidadão do universo, uma pessoa de bem que pratique, né, a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua plenitude, conforme nos diz o encerramento desse capítulo, né, das leis morais do Livro dos Espíritos, para que possamos, então, alcançar aquela perfeição moral um dia que foi, digamos, prometida por Deus, mas que para isso, então, o Espiritismo nos ensina, meus irmãos, né, que precisamos nos esforçar, fazer a nossa parte para o nosso próprio processo evolutivo e para o progresso do universo, contribuindo com aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar quem está ao nosso lado, nesse desenvolvimento de plena consciência, de uma forma natural, sem atropelo,
olhando no olho, respeitando o outro, né? Sendo calmo, brando e pacífico, como diz Jesus, pois os pacificadores herdarão a terra, né? Mas antes de sermos pacificadores, precisamos ser pacíficos, né? Então que sejamos pessoas de bem. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? E se for a vontade de Deus, né? Uma outra oportunidade estaremos aqui. Se não for, que seja feita a vontade dele, pois foi assim que Jesus nos ensinou. Seja feita a vontade de Deus aqui na Terra, como em todo o universo. Muito obrigado, felicidades, saúde e paz a todos, hoje e sempre. Gratidão. E a vocês, meus queridos amigos e irmãos internautas, eu quero expressar o meu singelo e terno agradecimento por terem estado conosco ao longo deste programa, compartilhando, nos ouvindo, observando nossas sugestões. E eu quero então, mais uma vez, incitá-los a deixar, a registrar nos comentários seus pensamentos, seus questionamentos e bem mesmo suas críticas, porque são muito importantes para nós, para que possamos a cada dia melhorar o nosso programa. Meu muito obrigado, uma boa noite e nos vemos no próximo sábado. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz,